Multiplicação e divisão de frações. É difícil? Não. Vem aprender comigo, chega mais. Fala, meu estudante, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Passo a Passo da Física para darmos continuidade ao nosso estudo de frações, tá? Nessa aula iremos ver multiplicação e divisão de frações. Então vamos começar com multiplicação de frações. Bem, suponha que nós tenhamos aqui duas frações, tá? Uma fração A sobre B e queremos multiplicá-la, certo? Pela fração C sobre D. A pergunta é, como é que fica o produto dessa fração? Essa é a pergunta. Pessoal, aqui é muito simples, não tem nem muito o que demonstrar, então a gente não vai perder muito tempo com isso. Basta você multiplicar numerador por numerador, ou seja, A vezes C, certo? E depois, denominador por denominador, ou seja, B vezes D. Portanto, fica o quê? A vezes C dividido por B vezes D. Simples assim, pessoal, que não tem dificuldade. É essa relação que você utiliza para multiplicar frações, não tem segredo aqui para você entender. Isso aqui é um raciocínio muito simples, certo? Detalhe importante, só lembrando que os denominadores têm que ser igual a zero, ou seja, o B tem que ser diferente de zero e o D também tem que ser diferente de zero, porque são denominadores. Agora vamos ver alguns exemplos de aplicação disso aqui, tá? Olha só, temos aqui a fração 3/4 vezes a fração 2/5. Como é que a gente faz? Multiplica. Numerador por numerador, 3 vezes 2 e multiplica denominador por denominador, 4 vezes 5, certo? Então fica o quê? 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 5 dá 20, certo? Que isso aqui que pode ser simplificado por 2, né? Ou seja, tanto 6 como 20 são divisíveis por 2, então a gente simplifica. Divide em cima e embaixo por 2. Fica o quê? 6 por 2 dá 3, 20 por 2 dá 10. Portanto, o produto dessas duas frações é 3 décimos, certo? 3 décimos. Vamos para outra fração aqui agora. Multiplica os numeradores, né? Então fica o quê? 7 vezes 6. 7 vezes 6. E multiplica os denominadores. 3 vezes 5. Certo? Então, 7 vezes 6 dá 42. Dividido por 3 vezes 5, que dá 15. Então, esta aqui é a nossa fração, né? 42 sobre 15. É muito simples, tá bom? Vamos para a divisão de frações. Pessoal, eu faço a pergunta para vocês, tá? Vamos supor que nós tenhamos aqui, suponha que x seja igual à fração a sobre b, certo? Se x é igual a sobre b, eu te pergunto, quanto é que é o inverso de x? Ou seja, 1 sobre x. Vamos colocar aqui então, né? 1 sobre x, que tem que ser igual a quanto? 1 sobre o próprio x, mas o x é o que? É a sobre b, beleza? Só uma observação importante, analisa que o b aqui ele é denominador. Então, o b tem que ser diferente de zero, certo? Igual esse x também aqui, o x também tem que ser diferente de zero, porque são denominadores, certo? Como o b é diferente de zero, a gente pode multiplicar o numerador, ou seja, x por b, como pode multiplicar também o denominador embaixo, por b, certo? Com isso, esse b que eu multipliquei vai cancelar com b aqui de baixo, o b que está dividindo a fração a b. Portanto, isso aqui vai resultar em quê? Fica 1 vezes b, que dá b, e sobra o a aqui embaixo. Portanto, pessoal, 1 sobre x, ou seja, o inverso de x, é b
sobre A. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o x e dividir por x, certo? X sobre x. Mas isso aqui é a mesma coisa de eu pegar o x e multiplicar por 1 sobre x. É a mesma coisa, não é isso? Ou seja, pessoal, dividir por x é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de x. Olha como isso aqui é importante. Ou seja, eu posso sair de uma divisão, certo? Para uma multiplicação. Como? Simplesmente multiplicando pelo inverso do número que está dividindo. Simples assim. Ok? Por que isso, professor Marcos? É o seguinte. Olha só. Divisão de frações. Certo? Digamos que nós vamos dividir aqui, olha. A fração AB dividida pela fração CD. Ok? Podemos escrever da seguinte forma. Ó. A dividido... Aliás, a fração AB dividido pela fração C sobre D. Só que isso aqui a gente acabou de ver. Dividir a fração AB pela fração CD é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dessa fração. Ou seja, qual é o inverso de C sobre D? É exatamente D sobre C. Ou seja, pessoal, então dividir uma fração pela outra é você manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração, ou vice-versa. Basta você manter uma e inverter o numerador pelo denominador da segunda e trocar o sinal, certo? Como que a gente aplica isso? Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só, eu tenho a divisão da fração 2 sobre 5 dividido para 3/4. Como é que eu faço isso? Transformo em multiplicação. Como? Eu mantenho a primeira, inverto a segunda, né? Ou seja, troco o numerador pelo denominador e mudo o sinal. Pronto. Então eu saí de uma divisão para uma multiplicação. Como é que a gente faz a multiplicação? Simples, multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Portanto, fica 2 vezes 4, que dá 8, e 5 vezes 3, que dá 15. Portanto, a divisão dessas duas frações é igual à fração 8/15. Agora a segunda aqui. Então vamos lá, como é que a gente faz essa divisão? A gente pode escrever na outra forma, não é isso? Ou seja, 11 terços dividido para 4/5, beleza? Como é que a gente faz? Simples, a gente converte isso aqui para multiplicação. Como? Mantém a primeira, seja 11 sobre 3, inverte a segunda, ó. Ou seja, o denominador vai para cima, o numerador para baixo e troca o sinal, certo? Agora é só multiplicar. Multiplica o quê? Numerador por numerador, ou seja, 11 vezes 5 dá 55, e divide pelo produto dos denominadores. 3 vezes 4 dá 12. Então essa aqui é a nossa divisão, beleza? Aqui também temos a nossa outra divisão. Então a gente nota que tanto multiplicação como divisão de frações é um conceito extremamente simples. E o que é mais interessante, nós vemos que nós podemos converter uma divisão em uma multiplicação. Como? Mantendo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Ou vice-versa, né? Você pode também fazer o seguinte, você pode inverter a primeira e manter a segunda. Não importa, você tem que inverter uma das frações e trocar o sinal. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Compartilhe aí, comente o que você está achando das nossas aulas, o que podemos melhorar e o que você gostaria de ver também no nosso canal. Beleza? É isso aí, falou, valeu, fui!